O trabalho dele é bem melhor, mas assim, é muito melhor que o do Ramon Dias, que foi ovacionado. E aí você, concorda com o Rica Perrone? O trabalho de Rafael Paiva é muito, mas muito melhor do que Ramon Dias? Não precisamos de estrangeiro. Eu concordo com o Rica Perrone, mas esse é só um trechinho do vídeo. Nós vamos deixar o vídeo completo aqui para você. Vamos falar também da repercussão envolvendo John Textor e Pedrinho. Quando o John Textor deu uma declaração no dia de ontem, que saiu a matéria sobre ele ter alfinetado, sobre a 777 ter sido tirada do comando do Vasco, da SAF do Vasco, Pedrinho rebateu hoje ele. Vamos falar também dos números de Rafael Paiva à frente do Vasco. E também amanhã tem apresentação de reforços e um possível jogador que estará saindo do Vasco. Vamos estar falando sobre isso também. Então eu conto muito com a sua colaboração aqui, já deixando o seu like, se inscrevendo no canal, para não perder vídeo nenhum que nós soltarmos aqui na plataforma. Você tem que fazer o quê? Ativar o sininho das notificações, galera, porque só assim o YouTube vai entender que você quer receber os nossos conteúdos. Talvez essa caricatura aqui do Marcos não te agrade em nada, mas longe de mim, né? Eu já consegui agradar a minha esposa, que tá bom demais. Mas vamos lá, rapaziada, aqui é um torcedor vascaíno, apaixonado por esse clube, e tenho certeza que do outro lado também tem um torcedor apaixonado que quer ver o melhor desse clube, né, rapaziada? E vamos pro vídeo de agora falando sobre essa situação envolvendo a Copa do Brasil. É isso mesmo. Copa do Brasil? Como assim? Porque saiu o sorteio hoje das oitavas de finais e o Vasco vai pegar nada mais, nada menos de que Atlético Goianiense. O adversário que nós ganhamos ontem lá, por 1-0, vamos enfrentar eles novamente. É uma situação inédita na Copa do Brasil, que o Vasco nunca enfrentou o Atlético Goianiense nessa fase de oitavas de finais. E o chaveamento da Copa do Brasil, rapaziada, caso o Vasco passe, e vai passar pelo Atlético Goianiense, o Vasco tem a possibilidade de pegar ou Palmeiras ou Flamengo. É isso mesmo. Um clássico regional ou nacional. Porque é o clássico dos milhões, Vasco e Flamengo, e o clássico, né, que é intitulado como um clássico de amizade, né, que também as duas torcidas irmãs, Palmeiras e Vasco, pode estar acontecendo também nas quartas de finais, rapaziada. E tem tudo para ser só jogaço. E sobre esse jogo, galera, que vai acontecer, sinceramente, eu acredito muito no potencial que o Vasco tem. O Vasco tem crescido muito no comando de Rafael Paiva, que tem feito muitas mexidas no time de jogadores que não estava tendo tanta oportunidade, jogadores que têm entrado, têm dado conta do recado. E um dos maiores exemplos é o Hugo Moura, que vamos dizer, Hugo Moura quando entrou com o Rafael Paiva, lá naquele jogo do Atlético Paranaense, que foi expulso, todo mundo já dava como terminado. Eu mesmo falei, já chega, não dá mais, não dá para o Hugo Moura jogar no Vasco. Até pela questão da rivalidade, que jogou no Flamengo, estava no time do Atlético Paranaense, e no Vasco ele começou com o pé esquerdo. Mas ainda bem, graças a Deus, que ele está dando a volta por cima, tem jogado muito bem, tanto ele como o Matheus Carvalho, que, sinceramente, o Vasco achou um excelente volante, galera. Muito bom jogador. É o Matheus Cruyff. Rapaziada. Tem um Tony Cruyff? Então, tem um Tony Cruyff? Nós temos o Matheus Cruyff. Nada a ver, nada a ver. Mas vamos lá. E o Rafael Paiva tem conseguido colocar nesse time muita intensidade, muita disposição dos jogadores, um esquema tático que tem agregado para que o Vasco não perca os espaços, não fica aquele rombo no meio de campo, a linha compactada, cada setor trabalhando da melhor maneira possível. Os jogadores têm evoluído muito. Nós vimos o Paulo Henrique fazendo uma grande partida, o Lucas Piton mais uma vez uma excelente partida, Léo Jardim nem se fala, apesar que ontem não foi tão exigido, mas quando foi, deu conta do recado. Então tudo se deve a Rafael Paiva. E eu vou deixar esse corte para você ver agora do Rica Perrone completo falando sobre Rafael Paiva. E quando voltarmos vamos falar mais sobre isso e os números de Rafael Paiva pelo Vasco. Confere aí. Vasco e Atlético Goianiense. Cara, outro jogo que se não tem condição técnica de apresentar nada demais, eu queria muito ver o pessoal aí que acha que o Vasco precisava de um técnico estrangeiro para resolver todos os problemas do Vasco. Será? Não tem treinador no Brasil, não tem isso, não tem aquilo, não tem isso. E aí? Vai ser o cara lá mesmo. Subiu o cara da base lá, o cara foi lá e deu um jeito do Vasco que ninguém conseguiu dar. O trabalho dele é bem melhor, mas assim, é muito melhor que o do Ramon Dias, que foi ovacionado. Não é pouco melhor não, tá? É muito melhor do que o do Ramon Dias. O time do Vasco joga com a bola no chão, tenta, não sei o quê, toca a bola direitinho, vai com objetividade, cada jogador sabe a sua função, com confiança, jogando direitinho, não toma mais gol, e a defesa do Vasco, para os próprios vascaínos, era uma merda. Então, assim, cara,
soma de confiança, que é 70% do futebol, que as pessoas acham que é treino, confiança, irmão. E você ter o ambiente criado pelos vascaínos desde a movimentação da chegada do Coutinho, que aí a coisa vira bola de neve ao contrário, né, irmão? Torcida a favor, porra, tudo dando certo, caralho, as coisas começaram a fluir. Outra grande vitória do Vasco, cara, são 4 vitórias seguidas, não é qualquer coisa. O Vasco entra no top 10 do Campeonato Brasileiro, ele sai da zona de rebaixamento e vem para o top 10. Isso não é pouca coisa. O próximo jogo do Vasco é contra o Galo fora de casa, é bem difícil, mas depois ele recebe o Cuiabá e tem em tese um jogo em casa para fazer. Sai para pegar o Grêmio e depois recebe o Bragantino e Fluminense dentro de casa. Então o Vasco encerra esse turno aí com alguma possibilidade de manutenção da posição que ele está. Tá? Não é uma coisa dele, né? Então, o Vasco tem 17 jogos e tal, pode ser que ele caia uma posição, ganhe uma e tal, mas ele tem ali cenário para derrotas, empates e vitórias equilibrado. Ele não tem assim uma sequência absurdamente difícil, nem absurdamente fácil. O Vasco pode terminar o turno ali, o que é absolutamente inimaginável se você voltasse atrás aí, sei lá, um mês atrás, você não imaginaria que o Vasco teria essa reação. Viram aí, rapaziada? Você concorda com o Rica Perrone? Eu concordo. Acho que o Rafael Paiva tem feito grandes jogos, tem feito um bom trabalho pelo Vasco, tanto no treinamento, recuperando os jogadores que têm estado mal nos últimos tempos, fisicamente, tecnicamente. Acho que isso tem ajudado muito o Vasco nessa evolução. Já são 5 jogos sem perder, 4 vitórias seguidas, com retrospecto muito bom. E eu vou botar aqui na tela para você ver. Isso é prova do que o Rica Perrone falou também. Ó. São 7 jogos no comando de Rafael Paiva. 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols marcados, 5 gols sofridos. Time que mais somou pontos no Brasileirão, no Brasileiro no período. 4 vitórias seguidas, pela primeira vez desde 2012. Galera, desde 2012. Se eu não me engano, são 12 anos que o Vasco não consegue fazer isso. Maior sequência invicta atual, 5 jogos do Brasileirão. Isso é a matéria do SofaScore. Rapaziada, o que o Rafael Paiva tem feito no Vasco é fora do normal. Temos que bater palma para ele, porque tem feito um excelente trabalho. Acho que tem que efetivar. Eu chamo ele já de pai viola. Ele conseguiu dar um padrão para esse time, tem feito com que esse time jogue muita bola. Não sei se você concorda. Se concorda, comenta aí no vídeo aí, que eu quero estar sabendo tudo isso de você. Valeu? Falando sobre reforços. Amanhã vai ser apresentado 2 reforços às 1h30 da tarde, que são Souza e Alex Teixeira. Isso mesmo. Os 2 cria que estão de volta, foram anunciados semana passada e vão estar se apresentando amanhã. Essa fonte foi dada pelo canal Atenção Vascaíno e nós estamos fazendo aqui no nosso vídeo. Voltando agora, se eu não me engano, Emerson Rodrigues, que já está no bid da CBF, caso, salvo engano, se eu não estiver enganado. Eu não consegui pegar aqui se está no bid, mas acredito que sim. Dependia de alguns documentos lá de liberação da MLS para ele ser registrado, ser inscrito no bid. Tirando isso, tudo bem. E vamos que vamos. Dependendo desses jogadores para dar mais um reforço no time do Vasco. Porque do jeito que tá, rapaziada, tem crescido. A gente tem jogadores à altura. Tem ainda o Felipe Coutinho para estrear. Tem o Emerson Rodrigues, tem o Souza, Alex Teixeira. Então são jogadores que veio para agregar. Muitos colocam o Alex Teixeira como bagre. Muitos acham que não tem mais jeito, não precisa mais Alex Teixeira no Vasco. Mas eu penso ao contrário. Acho que com essa nova atmosfera, um técnico que sabe trabalhar, está sabendo dar uma confiança para os jogadores. Felipe Coutinho, Souza, que são amigos, o próprio Paier. Então acho que isso vai fazer com que o elenco do Vasco cresça cada vez mais. Não é isso, rapaziada? Saiu a informação disso aqui. Se tem reforço, também vai ter saída. E essa daqui, ó. O atacante Serginho pode estar de saída para o Criciúma. É isso mesmo, rapaziada. A fonte aí do Arena Cruz Maltina, que trouxe essa matéria pra gente aí, que deu conta de que Serginho pode estar de saída do Gigante da Colina. Tá aí, ó. Exclusivo. O Criciúma de Santa Catarina tem interesse na contratação do atacante Serginho. O clube catarinense buscou informações e iniciou conversas para poder contar com o atleta até o fim do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, o Serginho tem contrato com o Vasco até o final de 2025. Agora, acho que cabe uma rescisão de contrato. Chegar a sentar com o jogador, com os empresários, tentar uma rescisão de contrato. Sei lá, paga, se o Serginho recebe 200 mil, sei lá, paga 100 mil reais para liberar ele vai embora sendo um contrato lá, recebe uma compensação com o Vasco. Sendo assim, o Vasco reduz, já dá uma quebra na folha salarial, dá uma ajudada, é isso? E pode facilitar bastante. Então, rapaziada, sobre isso, eu acho que é válido a saída de Serginho. Eu acho que não tem mais clima para ele no Vasco. Ajudou o Vasco ano passado, naqueles gols contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, naquela chuvarada toda. Ajudou o Vasco também no último... Não ajudou não, fez o seu papel
naquele jogo, do último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Eu acho que isso já bastou, já está bom, já conseguiu um bom contrato, assinou com uma equipe gigante que é o Vasco da Gama e já está ótimo. E para encerrar o vídeo, rapaziada, vamos falar o seguinte. Pedrinho deu declarações muito importantes nesse dia de hoje. Falou sobre a situação envolvendo o jogo da Copa do Brasil, falou também a respeito da efetivação de Rafael Paiva, falou sobre a estreia de Felipe Coutinho e também falou sobre John Textor. É isso mesmo, rapaziada, e você vai conferir agora esse vídeo. Traremos a resposta de John Textor também. Ou melhor, vou falar sobre a resposta dele agora, mas você vai ver o que o Pedrinho falou logo em seguida. Para nós encerrarmos aqui, você vai ficar com esse trecho dessa entrevista. O John Textor falou o seguinte, rapaziada. Depois da declaração de Pedrinho, o presidente Pedrinho está 100% correto. Não conheço os fatos do desastre do 777 e tenho a certeza de que é uma grande luta lidar com a natureza imprevisível do drama em evolução da 777. Os meus comentários foram certamente um tanto teórico e eu estava apenas a tentar falar sobre o impacto que a situação tem nas percepções globais. Aplaudo os esforços dele para proteger o seu clube e desejo o Vasco apenas os melhores resultados, e a não ser que estejamos nos enfrentando. Cara, eu falei até ontem, só que eu não consegui postar o vídeo aqui por questão de internet, mas eu acho o seguinte, eu acho que ele tinha que ficar calado, porque ele tem que cuidar do bairro dele lá que ele comprou, Botafogo. Se ele quiser se meter no Vasco, ele tem que fazer o seguinte, ver quanto que a 777 quer, a ICAP, né, que é quem está com o comando agora, quanto que eles querem. Paga, compra o Vasco e aí sim você começa a dar pitaco. Fora isso, esquece o Vasco. Acho que não cabe nem esse comentário para você falar sobre o Vasco. E o Pedrinho vai deixar aquilo que eu falei agora há pouco para você no vídeo. O Pedrinho vai dar a declaração dele, vai falar que respeita, mas que o John Textor tem nada a ver, porque ele não conhece os contratos, não conhece nada para ele estar falando. Então é isso, rapaziada. Curte o vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação para não perder mais uma vez nenhum vídeo da plataforma. E curte esse vídeo e deixa nos comentários o que você acha sobre a declaração de Pedrinho, que vai falar sobre vários assuntos. Efetivação, Felipe Coutinho, entre outros, e o mais importante, John Textor. Valeu, fica com Deus, até a próxima aí, fui! Esse modelo de sorteio pode acontecer tudo, né? Como a gente viu duas grandes equipes já no primeiro sorteio se enfrentando, que é Palmeiras e Flamengo. Com relação ao Atlético Goianiense, é uma grande equipe, a gente sabe que o perfil do jogo é diferente de um campeonato brasileiro de pontos corridos, então a gente ali tem outros aspectos que são abordados dentro de um jogo de eliminatório e sempre com muito respeito ao Atlético Goianiense, que tem estrutura, tem um bom time, não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas o respeito é muito grande. Com relação ao segundo jogo em casa, é muito subjetivo, né? Porque depende muito do primeiro, do que acontece na primeira partida. E de uma forma muito particular mesmo, que cada um pensa de um jeito, eu sempre gostei de jogar o segundo jogo em casa. Mas, um exemplo, a Libertadores de 98, nós jogamos o segundo, decidimos fora. E foi bom porque nós fizemos um bom resultado no primeiro jogo. Por isso que eu falo, depende muito do que acontece na primeira partida. Pedrinho, essa janela do Vasco foi uma janela muito intensa, né? O Vasco já, enfim, trouxe 4 jogadores. O que vocês planejam o time num bom momento? Se falou muito sobre a possibilidade de vinda de um zagueiro, da importância de um zagueiro. Tem número de contratações que vocês pensam para frente e o zagueiro está incluído nessa ideia ainda? A gente não pensa em quantidades em si, de forma muito pontual. E como o mercado ele é muito duro, a gente trabalha de uma forma bem sigilosa para não abrir. Obviamente a gente sabe que todos os clubes têm uma análise de mercado e de desempenho forte. Obviamente todos os jogadores que nós rastreamos e mapeamos, os outros clubes também fazem isso. Todos os clubes têm uma prateleira de orçamento, né? Então, obviamente, de repente a nossa prateleira é diferente de alguns outros clubes, mas a gente sempre trabalha em sigilo. Então, assim, a gente está na expectativa ainda de mais uma ou duas contratações. É muito difícil, né? Mas além da janela, obviamente, a gente tinha uma recuperação dentro do próprio elenco. De potencializar o jogo deles, eles tinham um abalo emocional estruturado ali muito ruim, né? Uma mentalidade muito ruim que foi impregnada ali. E eu sabia do potencial deles técnico e de rendimento e de competitividade. A gente está, obviamente, percebendo isso.
mas tem mais coisas que a gente pode acrescentar para que a gente seja forte até o final da temporada. Como é que tá a tua expectativa, Pedrinho, sobre a estreia do Coutinho, né? Até para dar ritmo de jogo pro resto da temporada, para jogos decisivos de Copa do Brasil? A gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que, apesar de, obviamente, ele estava em atividade, né? Ele passou um período de férias, tem todo um cronograma bem elaborado para que ele atue, e isso vai ser respeitado, obviamente, dentro da preparação física e do departamento médico e de fisiologia. Então, a expectativa e a ansiedade é grande, mas a gente tem que saber que a gente precisa dele para toda a temporada, o restante da temporada. Então, o momento certo vai direcionar para que ele atue já alguns minutos, não sei quando, mas vocês vão saber brevemente. Uma última minha. Já não é hora de efetivar o Rafael Paiva pelo que ele mostrou, ou ele vai ainda continuar como interino? A torcida está se manifestando que acha que ele já merece uma oportunidade de passar de interino a técnico efetivado. Cícero, acho que você me acompanhou um pouquinho, você sabe que eu não sigo muito o fluxo com relação a muitos aspectos. Essa necessidade da palavra efetivado, ela parte muito mais do lado de lá do que daqui. O que eu penso com o Paiva, ele sabe diretamente de mim. Então, assim, a necessidade disso não muda o que eu penso com relação a ele. É lógico que numa conversa pessoal com ele, e se houver uma necessidade de uma palavra que possa justificar algo do lado de fora, vai partir muito mais dele. De mim, a relação e o que eu quero com ele, o que eu pretendo com ele, ele sabe diretamente. Então, dificilmente você vai ouvir essa palavra de mim, efetivado, porque assim, eu não vejo necessidade de eu falar isso. Eu vejo a necessidade de eu honrar com ele o que está combinado. E ele sabe o que eu penso com relação ao trabalho dele. Pedrinho, volto a te perguntar sobre como o mercado tem olhado para o Vasco. O John Texton, em recente entrevista, falou que o Vasco foi um pouco precipitado de entrar até mesmo na justiça por conta do imbróglio com a 777. Como o mercado tem olhado para o Vasco nesse momento, até porque você busca um investidor também para o futuro? Com muito respeito ao Textor, ele mexeu num campo que ele não tem conhecimento do que a gente tem. Ele falou que a 77 não descumpriu nada, descumpriu diversas coisas. Ele não tem acesso ao contrato. Que era para espiral, né? Então o juiz está errado que deu a liminar? Então, assim, de fora as pessoas vão falar coisas que elas não sabem, como falaram diversas vezes, como eu apanhei 5 meses e as pessoas não sabiam. Eu respeito muito todos os aspectos que ele abordou nessa entrevista, mas essa, obviamente, por não ter o conhecimento, e eu não fico chateado com isso, porque outras pessoas também opinaram de forma equivocada. Mas isso, ele está equivocado e brevemente também vocês vão entender muito mais sobre esse caso, mas meu respeito por ele é grande, a gente vê a transformação que ele está fazendo no Botafogo, que é uma grande equipe, né? Passou muitos períodos de dificuldade, hoje a gente vê o Botafogo brigando por títulos, e o que a gente quer é isso, um futebol não só carioca, mas nacional, competitivo e forte.